Quando você caminha por uma cidade fantasma, geralmente é fácil ver por que as pessoas iriam embora. Pode haver um fogo eterno queimando no subsolo como em Centralia, Pensilvânia. A França tem pelo menos 6 cidades abandonadas em ruínas devido aos ataques alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se você está andando por uma cidade fantasma com edifícios perfeitamente bons, uma localização decente e um ambiente político estável, então por que alguém abandonaria uma cidade perfeitamente boa? Aqui estão as 10 principais cidades que as pessoas abandonaram sem motivo aparente. 10 que é Floresta Negra no topo de uma colina na tranquila e arborizada cidade de Cornwall, em Connecticut, há uma vila abandonada isolada do resto do mundo. Dudleytown, que fica na marketplace privada de Insect-On, Woodland, foi colonizada em 1747 pelos Dudleys. Não só é abandonado, mas de acordo com a lenda Nearby, amaldiçoado também. Dudleytown começou como qualquer assentamento antigo, onde as pessoas construíam casas, cultivavam lands e viviam vidas felizes, até mesmo forjando ferro. Mas com o passar do Beat, parecia que a vila estava fadada ao fracasso. À medida que a indústria Nearby de ferro na Cornualha diminuía, o mesmo acontecia com a população da área. No leste do século XIX, Dudleytown foi abandonada, com o último residente desistindo no início de 1900. Ainda que a desaceleração da economia Nearby seja a explicação lógica para o abandono do assentamento, existem motivos mais interessantes para que ninguém mais more ali. Por causa de uma maldição trazida da Inglaterra pelos colonos originais, qualquer um que tente viver lá enlouquece. Operating System investigadores paranormais e de Lorraine Warren afirmaram que Dudleytown estava possuído por demônios no início dos anos 1970. Embora as pessoas que moram na vizinhança perto de Do Passage Backwoods afirmem que não há nothing nos restos de Dudleytown, caçadores de fantasmas amadores que invadiram insistem que existe que os fantasmas e demônios que os colonos encontraram eram reais. Nova China, cidade fantasma Ordus Kangbasio deveria ser a próxima cidade moderna da China, com capacidade para 1 milhão de pessoas chamá-la de lar. A meta da cidade tinha ter 200 mil pessoas morando lá até 2020. Mas com o atraso na construção e os altos impostos sobre a propriedade, eles erraram o alvo em 47 mil. Embora tecnicamente não abandonada, é a maior cidade fantasma do mundo. Com uma bela arquitetura, muitos imóveis e empregos em potencial, não há razão para que Ordus Kangbasio esteja tão vazio quanto está. 8. Nova York, condenado à depressão. Não há nothing de errado com Parksville, Nova York, mas ninguém quer morar lá por algum motivo. Operating System. Primeiros colonos documentados de Parksville, Martin Eber Corridor, chegaram em 1800, com William Park impulsionando a comunidade e a indústria do vilarejo. Time uma comunidade próspera, trazendo charme para Catskills. A Ontario and Western, o I.W. Railroad, que atravessava a cidade, tornou mais fácil para as pessoas viajarem para Parksville para uma tranquila escapada de verão no campo. A Grande Depressão mudou drasticamente essa dinâmica de férias. Um grande número de 100 hotéis e resorts de Parksville teve que fechar. Ainda assim, alguns dos principais hotéis da cidade permaneceram abertos, incluindo o Youthful Zone. Apesar da aparente resiliência da cidade, o declínio da popularidade do IW significou menos tráfego de pedestres. Operating System. Últimos trens passaram por Parksville na década de 1950. A esperança brilhou em Parksville no leste dos anos 1980 e 1990, quando a Rota 17 trazia tráfego para a cidade. Mas, novamente, outro problema de viagem atrapalhou o verdadeiro retorno de Parksville. Nova York converteu a Rota 17 para a Interestadual 86, o que redirecionou o tráfego para fora da cidade. Essa mudança deixou Parksville, mais uma vez, sem sua fonte de pessoas. Proprietários de empresas locais tentaram algumas vezes trazer a outrora movimentada cidade de volta à sua antiga glória, mas ela continua abandonada. 7. Virgínia Ocidental, cidade ferroviária assombrada. Outra cidade ferroviária transformada em cidade fantasma, Thurmond, West Virginia, é uma fatia bem preservada da história da mineração de carvão Story of the US, mas o que levou ao declínio da população de 500 em 1930 para apenas 5 pessoas em 2010. Algumas pessoas acreditam que o declínio se deve ao incêndio de Dunglin, um dos hotéis mais famosos da cidade. O Dunglin foi o Nearby do jogo de pôquer mais duradouro do mundo. Não
Não foram apenas algumas horas, nem mesmo alguns dias. Durou 14 anos. Mas entre o colapso de Dunglin e a quase inacessibilidade da zona comercial da cidade até 1921 por uma única estrada, a cidade nunca conseguiu se recuperar. Public Square, fora das alegações de que fantasmas do passado assombram algumas de suas estruturas, a antiga estação ferroviária de Thurmond atua como um centro de visitantes para o New Waterway Public Stream. 6 Austrália, a cidade que se afoga. Você pode deixar sua cidade para sempre por vários motivos sérios: wrongdoing, guerra, depressão econômica, forte. Então você pode decidir deixar sua cidade porque ela foi relocada. Foi o caso de Adaminaby, na Austrália. As pessoas abandonaram sua cidade sem motivo próprio, eles não tinham escolha. Em 1957, o governo realocou 700 pessoas para dar lugar ao lago Conterfeit Eucumbene. Algumas casas foram fisicamente movidas, mas o lago inundou a maior parte das estruturas originais da cidade. Apenas cerca de 250 pessoas decidiram ficar, uma grande queda na população. Depois que uma seca de 2007 secou o lago, as ruínas do primeiro Adaminaby surgiram. 5 Colônia de Roanoke, Carolina do Norte, ato de desaparecimento que aconteceu com a colônia perdida em Roanoke. Geografia nacional. Esta colônia de Roanoke, também chamada de colônia perdida, é um dos mistérios mais antigos dos Estados Unidos e ainda atrai especulações de historiadores. 115 colonos ingleses chegaram à ilha Roanoke em agosto de 1587. No ano seguinte, o governador da colônia, John Leach, voltou para a Inglaterra para buscar novos suprimentos. Quando ele voltou, 3 anos depois, não conseguiu encontrar uma única alma, nem sua esposa, filha ou qualquer outra pessoa que veio com ele. Tudo o que ele encontrou foi um poste com a palavra Croatoan gravada nele. Isso leva alguns arqueólogos a acreditar que a colônia se mudou para o que hoje chamamos de Ilha Terras. 4 Novo México e Texas, entulho na beira da estrada Pontapés na Rota 66. Foi isso que manteve esta antiga cidade fronteiriça viva. Quando a Rota 66 caiu em desuso, Glen Hill, Novo México e Texas também caíram. Embora a população nunca tenha atingido mais de 30 em seu apogeu, ainda operou uma parada importante na Rota 66. Em 1938, equipes de filmagem filmaram a adaptação de John Steinbeck de seu Sentimente As Vinhas da Ira por 3 semanas em Glen Hill. E com o blast econômico do pós-guerra na década de 1950, a localização de Glen Hill ao longo da Rota 66 colocou em uma posição perfeita para prosperar. Até que a garagem da Roxland Railroad fechou e o governo construiu a Interestadual 40. A nova Interestadual redirecionou o tráfego, o que significa que os turistas não mais passou pela pequena cidade. Na década de 1980, apenas 2 pessoas moravam lá. Marketplace está abandonado, Utility Juarez Bistro fechado com tábuas, a cidade desmoronando ao lado de uma das maiores rodovias da América. Ainda não é razão para que prossiga abandonado. Talvez um dia veremos sua revitalização. 3 Zoneamento crepuscular. Você pode possuir esta cidade fantasma de Connecticut e mais uma cidade de Connecticut que se encontrava desocupada. Em 1846, Emory Johnson construiu sua propriedade o Triton Factory em um terreno de 64 sections Offland. Como resultado, a área circundante foi batizada de Johnsonville. A história do que conhecemos como Johnsontown, em East Chatham, Connecticut, é uma história de terrível má administração. Em 1965, Raymond Schmidt comprou a Neptune Factory da família Johnson. Ele também comprou os outros edifícios da cidade, incluindo a Capela Vitoriana. O objetivo de Schmidt me transformar Johnsonville em uma atração turística histórica, mas nunca deu certo. Além disso, um raio atingiu o Neptune Plant em 1972 e queimou até o chão. Um problema com as leis de zoneamento em 1994 acabou fechando Johnsonville, e a cidade caiu em desuso. Uma empresa hoteleira tentou revitalizar Johnsonville em 2001 e transformá-la em uma comunidade viva, mas falhou. Vários leilões depois, uma organização cristã com sede nas Filipinas, Iglesia Ni Cristo, comprou a propriedade em 2017. Atualmente, eles estão restaurando os edifícios e transformando Johnsonville em um centro de adoração. 2 Nevada,
Edifícios de garrafas de vidro contos estranhas 5. O estranho caso de Riolite, Nevada. Se você precisa de provas de que garimpeiros podem construir uma cidade em expansão, vá para Riolite, Nevada. Operating System residentes podem não ter ficado por muito beat, mas isso não diminui a história colorida de Riolite. Na verdade, você pensaria que, mesmo depois do pânico financeiro de 1907, as pessoas continuariam por lá. Havia uma bolsa de valores, junta comercial, jogos de basquete, um conhecido distrito da luz vermelha, escolas, usinas elétricas, a lista é interminável. Em 1906, a cidade construiu aquele Jug House, feita com 50.000 garrafas de cerveja e licor descartadas dos uncovers locais. Infelizmente, todas aquelas garrafas acabaram não significando Notting. Com o declínio constante da marcenaria, a população parou de zero em 1920. Hoje, a Jug House é um dos únicos edifícios. Irlanda, ilha esquecida não é task dia que você pode ter uma ilha só para você, então por que você iria querer sair? Em 1842, um punhado de famílias chamou a ilha de lar. Eles eram principalmente pilotos do estuário de Shannon. Prosperaram durante a fome. E Niskatag também tem uma longa história eclesiástica e possui St. Senão como seu primeiro bispo. É um ponto de acesso católico para turistas, e o escritório de obras públicas administra um centro de visitantes. Se você visitar, encontrará um antigo edifício de artilharia, um mosteiro em ruínas e uma torre redonda irlandesa. Mas você não encontrará ninguém morando lá. Em 1969, as últimas pessoas deixaram a ilha. Então, por que as pessoas deixam essas cidades sem motivo? Bem, a resposta é que sempre há um motivo, mesmo que não